Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. So I just love your fashion ways. This is what they go and you're so paid. Fala minha joia, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Apolinário e no vídeo de hoje eu vou te ensinar alguns macetes que você pode para se tornar um baterista completo, um baterista que sabe tocar música e que entende do assunto, certo? Para você tocar com liberdade, para você ter literalmente a pegada que você quer e confundir as pessoas. Isso, as pessoas vão te ver e vão falar assim: peraí, tá parecendo fulano de tal aqui, hein? Tá parecendo ciclano, ó, já vi essa pegada aí, hein? Tem uns passo a passo. Tem uns passo a passo mesmo. E você vai precisar entender essa métrica. Então, para você entender, primeiro, faz o seu cadastro aqui sobre a Apple Drums Sessions. É um evento de bateria onde vai acontecer agora do dia 3 ao dia 10 de julho. Isso, semana que vem já. Eu avisei na aula passada, no vídeo passado, como isso ia acontecer e eu deixei também orientações dentro daquele vídeo. Então, se você não assistiu, você pode ir lá depois, assistir e entender o assunto e depois voltar para esse vídeo. Mas é importante ter ciência de que eu avisei, certo? Eu tava parando para pensar algumas coisas aqui importantes no dia a dia, sabe? Uma coisa simples, sabe? Às vezes você quer viajar, você tem que planejar, guardar uma nota, enfim. Para você organizar, é preciso isso. E o que acontece? Geralmente no final de semana é o último dia que a gente vai parar para pensar, porque tem roupa para lavar, roupa para pendurar. No caso eu tenho criança em casa, tem que ajudar a criança. A patroa, a mãe manda a gente fazer as coisas, a gente vai, porque em casa você sabe. Se você é homem, você sabe que você não manda bosta nenhuma em casa. Quem manda em casa é a patroa. Querendo ou não, é assim. Pelo menos foi quando eu morava na casa da minha mãe. Mãe mandava, a gente não tinha conversa. Mãe mandava, ó, vai pendurar roupa no varal. Vai arrumar o quarto. Às vezes a gente dava aquela torcida na cara, dava aquela espreguiçada, mas não tinha um jeito, certo? Então, mudando um pouco de assunto, a gente vai entrar numa área que eu preciso cobrar um pouco de compromisso de você. É importante ter compromisso para você seguir esses passos. Assim como eu passei as orientações para a Apple Drum Sessions, você vai precisar levar a sério essas coisas que eu vou te dizer agora. É importante você entender que para nós, músicos, tocarmos com liberdade, ter aquelas viradas, ter um groove firme, sólido, consistente dentro de uma música, nós precisamos estudar assuntos que vão mudar a nossa performance. Eu não sei se você percebe, às vezes eu tô falando e saem umas palavrinhas meio fora de contexto, mas é a prática. Então eu não falo perfeito, eu não falo fluente se eu não estudar. Isso vale também para a bateria, batera. Porque o que acontece? O desejo nosso de evoluir na bateria é uma coisa maravilhosa. Eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei, vou pensar enquanto for músico, assuntos que eu preciso estudar para ter aquela evolução. E aí o que acontece? Eu preciso me disciplinar para ter aquele resultado criativo lá na frente. Porque assim, imagine-se que você... Não sei se você já jogou aquele cubo mágico, sabe? Você pega aquele cubo mágico e ele tá lá com todos os lados iguais. Beleza. Alguém vai lá e embaralha tudo e vai embora. Então você deixava lá na estante bonitinho. E por ele ser seu, às vezes... Eu não digo você, mas pode acontecer. Você não pratica de dominar aquele cubo mágico de qualquer lado para ele voltar nas cores únicas. Em cada lado, uma corzinha. Perfeito? Para você desenvolver essa habilidade, vai desenvolver um pouco de prática e tempo de aplicação. Você vai organizar as cores, vai começar a entender combinações, mais para um lado, mais para o outro, mais para cima, mais para baixo. Pronto, ficou um lado branco. Aí você vai ver que tem o outro lado que precisa estar azul, o outro lado que precisa estar vermelho. E por consequência, todos os outros lados do cubo mágico, eles vão funcionar do mesmo jeito. Tudo vai funcionar através da prática. A bateria
é um universo maravilhoso, porque ela não é só cores. É igual ao cubo mágico. Existem movimentos, existem sequências, existem exercícios que vão literalmente desbloquear a sua cabeça. Você vai atualizar cada vez que você praticar. Você vai passar por atualizações, porque existe um lado no nosso cérebro que é muito maneiro de se dizer, que ele é o lado prático. Na psicologia se diz que é o lado pragmático. Você põe muito aquela informação na cabeça, chega a um ponto que você faz naturalmente. Então o que acontece? Existem dois lados na nossa mente, o consciente e o subconsciente. O subconsciente podemos assim dizer, uma vez o meu pastor ele me disse assim, o subconsciente ele funciona como a água de uma forma livre, sem ter forma nenhuma. E o nosso consciente, ele é como a forma do gelo, sabe? À medida que você coloca a água dentro da forma do gelo e coloca para congelar, ela vai passar por um período de solidificação, certo? Isso é aquele processo químico básico. Você coloca a água lá, ela vai ficar por um tempo, ela vai congelando, 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 até ela ficar com a forma da forma de gelo. Aquilo ali leva um processo de tempo. Para o baterista ser um baterista com um perfil de músico, ele precisa passar por esse processo também. Então, muitas vezes acontece o quê? É o lado que às vezes ninguém vai te explicar. Você chega num lugar, você quer aprender, quer fazer aquilo. Só que o que acontece? Você precisa passar por algum processo para chegar naquele perfil. E aquele perfil nada mais é do que você A, um caminho, você B. Esse caminho que vai mudar você é ficar por muito tempo seguindo alguns exercícios, algumas recomendações, pensando de forma estratégica para você se tornar um músico com um perfil. E isso acontece muito. É por isso que você vê crianças prodígio, você vê crianças tocando bateria lindamente, você vê aquilo tudo e parece que é natural. Mas na verdade, ele passou por alguns segredos. E aqueles segredos é o quê? São exercícios, são métodos. Eu costumo dizer que é a ambientização. Eu não sei se essa palavra existe, mas dá para perceber que é o ambiente e a ação. Certo? Tipo assim, o lugar vai fazer a cabeça de alguém. Certo? Você começa a acostumar a ficar com aqueles exercícios, ficar com aqueles objetivos, com aquelas metas, aquilo vai entrando tudo dentro da sua cabeça, vai ficando uma semana, um mês, um ano. Chega um ponto que aquilo tá em cada parte das células do seu corpo. Você faz sem pensar. Você sai do nível consciente e aquilo fica lá no subconsciente. Isso, lá no miolinho, lá na alma do negócio. Isso tudo é prático. Através desses exercícios, através dessa metodologia, que é um método meu que eu desenvolvi, mais conhecido como o método COS, você vai desenvolver, entender aquele processo e absorver. Passando por esse processo, você entende como os grandes músicos tocam, como os profissionais exercem as funções deles e como eles têm liberdade na música. Mas o que acontece? Isso leva tempo. Então o que você precisa colocar sempre na balança? O que você tem aprendido e o que você não tem alcançado. Você coloca na balança. Eu sei fazer isso aqui me leva para algum lugar? Porque é isso que vai mudar a sua performance na bateria. O que existe de conteúdos na internet, a gente já sabe que é de assustar. E eu não tenho medo de dizer isso. E o que vai diferenciar é o que você vai usar. Porque a maioria dos conteúdos parecem todos a mesma coisa. Você vai olhar, parece que você está indo no começo, e quando você está no começo parece que está no meio, e quando você chegou no meio parece que é o começo. Simples assim. Buga a cabeça, literalmente. Então o que eu faço? Eu apresento dentro da Apple Drums Sessions, que é um evento meu, da academia Apple Drums, onde nós realizamos
apresentações. Métodos de ensino desenvolvidos pela escola através dos anos de pesquisa estabelecidos para evolução. Sem isso, não existe transformação. Porque você pode tocar sempre a mesma coisa com todo mundo, mas se você não tiver a criatividade e a organização aqui, nada vai surgir. Então é importante observar que o estudo do todo para a área musical é preciso ter objetivo. Eu quero aprender o quê? Eu quero aprender a tocar música. Ah, professor, eu tenho fraqueza nas mãos. Você já deu uma ideia, você precisa seguir algum ponto de vista. Ah não, eu quero ser um baterista formado. Tá bom, você precisa passar por processos que vão te dar forma. Lembra da forminha do gelo? Então o que acontece? Dentro da Apple Drum Sessions eu estou apresentando o meu curso Vibe Musical. Ali dentro eu vou apresentar os processos de imersão. Literalmente, é tipo um batismo. Você vai entrar, vai fazer parte da comunidade Apple Drums, estudar, desenvolver, e dentro desse processo tudo vai ser apresentado dia após dia. Será uma semana onde nós vamos apresentar conteúdos que vão ajudar você a entender como é o processo da nossa academia. E nada vai funcionar se você não entender que sem a sua parcela de comprometimento, nada acontece. Eu gosto de participar do evento, mas eu passei por isso também. Eu me lembro quando eu estudei com professores da UEL, eu era pequeno e eu passava por esse processo, só que eu não tinha esse lado lógico. Então o que acontecia? Tudo aflorava pela prática. A parte de argumentar, explicar o que é isso, o que é aquilo, eu não tinha, porque eu era novo. Então quando você é novo, você não domina muito a fala. Isso corre também devido ao ambiente, mas isso é outro assunto que a gente precisa explicar outros dias. Então é importante você entender, batera, que tudo vai acontecer na sua evolução através do seu comprometimento. Então se você quer evoluir, ver a transformação na sua vida, ver a transformação nas suas práticas, se inscreve no link abaixo, faz o seu cadastro e assiste esse evento gratuitamente, porque as aulas elas vão ficar abertas dentro desse período. Do dia 3 ao dia 10, as aulas vão ficar em abertos. As aulas vão ficar em aberto e depois que passar esse dia, as aulas vão ser encerradas. Por quê? É um princípio, um meio e um fim do evento. Não são aulas comuns, são aulas de imersão. E dentro dessas semanas você vai poder assistir, voltar, assistir e voltar todas as aulas seguindo a sequência da metodologia, certo? A forma de ensino é a mais importante, porque se você não souber como utilizar as palavras, fica difícil você montar uma frase, certo? Então é isso. O que eu tinha para dizer é isso, batera, é uma passagem um pouco rápida, desculpa tomar um pouco do seu tempo, mas é importante para quem quer evoluir, beleza? Faz seu cadastro, se inscreve no canal, fique atento às orientações e a gente se vê na Apple Drums Sessions. Beleza? Forte abraço, minha joia, e a gente se vê. Até mais, batera!